Paz do Senhor, meus queridos, vamos aí para mais uma aula na presença de Deus, nossa terceira aula de soteriologia. Seja muito bem-vindo e está conosco aqui nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa participar de mais essa aula. Estamos aqui já prontos, postos. Pegue aí já o seu material didático, um caderno para anotações. Pegue aí a sua Bíblia, deixa aí ao lado para nós conferirmos alguns textos da palavra de Deus, para que você possa também estar posteriormente analisando, refletindo, se aprofundando melhor no assunto. Nós estamos nesse curso básico abrindo as janelas do conhecimento e hoje essa 15ª matéria, soteriologia, a doutrina, o ensino, estudos acerca da salvação. Então você é muito bem-vindo a estar conosco aqui para mais uma aula nesta noite. Quero agradecer a todos, seja muito bem-vindo. Vamos aqui compartilhar com os irmãos, né? Então deixa eu pegar aqui o meu celular e vamos compartilhar com os irmãos a nossa aula. Nos ajude também, compartilhe com os seus queridos, amados irmãos, para que nós possamos aí estarmos juntos nesta oportunidade, nessa gloriosa aula de soteriologia. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, meus amados e queridos, para mais esta aula aí, abençoada por Deus, né? Vamos lá, estamos juntos em mais esta aula, glória a Deus. Já estamos aí, está transmitindo, está ok. Glória a Deus, está tudo perfeito. Vamos lá, nossos irmãos. Eu estou vendo aqui onde que eu compartilho. Compartilhar, copiar o link e vou jogar aqui no nosso grupo. Pronto. Já estamos aí na nossa terceira aula, transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos que estão conosco aí para mais esta aula. Seja muito bem-vindo. Meus queridos e amados irmãos, quero informar aqui que quem quiser adquirir a nossa apostila do hebraico, tá? Nós também temos aqui a nossa apostila do hebraico. Quem quiser adquirir essa apostila do hebraico, pode estar adquirindo também, tanto em PDF como imprimida, tá ok? Nós cobramos aqui R$15 a nossa apostila do hebraico. Nós enviamos e a despesa aí é por sua conta, a despesa dos correios. Pastor Saraiva, Deus abençoe sua vinda, seja muito bem-vindo aí para estar conosco para mais esta aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos aí, meus queridos, aguardando alguns irmãos que já estão se achegando aí para estarmos participando aí da nossa aula. Deus abençoe a todos. Já temos aí alguns irmãos que já estão conosco. Deus abençoe as vossas vidas para mais esta aula gloriosa. Muito bem. Na aula passada, nós falamos acerca da salvação dentro da Tanakh, aquela salvação, aquele preço que deveria ser pago quando Deus resolve ou decide habitar no meio do seu povo. Lá em Êxodo, após retirar o povo do Egito, Deus retira então o seu povo do Egito, que estava há mais de 400 anos, escravos no Egito, e eles então saem do Egito e atravessam o Mar Vermelho e começam as suas peregrinações pelo deserto. No Monte Sinai, Deus fala com Moisés, se revela a Moisés, e Deus lhe dá planta para a construção de um tabernáculo. E ele coloca alguns ritos que devem ser feitos no tabernáculo, né? Algumas liturgias, quando ele separa ali os sacerdotes, os levitas, e ele coloca ali Arão para trabalhar como sacerdote, Moisés era o sumo sacerdote, e ele coloca alguns rituais a pedido de Deus. E nós lemos lá no autor aos Hebreus, que nos declara no capítulo 9, dizendo que estes cerimoniais, esses rituais para expiação do pecado, para a graça, para a salvação, que era realizado ali, né? Já vimos que a palavra salvação, ela significa libertar, resgatar, proteger, né? Salvar, tirar do perigo.
Então, que esses rituais, eles eram como uma figura de linguagem, né? Como parábolas, como alegorias. Então, o autor aos Hebreus, precisamente ali no capítulo 9, você vai ler, ele diz que isto era uma alegoria para os dias presentes. Então, que não se oferecem mais sacrifícios de animais, porém, alguns princípios que Deus determinou ali no tabernáculo, que era uma maneira para Deus demonstrar, para mostrar, para deixar registrado o procedimento espiritual da salvação que aconteceria. O primeiro projeto inicial era Deus preparar Israel para alcançar todas as famílias da terra. Porém, Israel, devido a todas essas suas peregrinações, as dificuldades, as indas e vindas, as divisões, Israel um pouco que se perdeu, se dividiu entre si. E nos tempos de Jesus haviam já várias raízes judaicas, algumas etnias dentro do judaísmo, e deixava uns contra os outros, não havia aquela unicidade que Deus queria que o seu povo escolhido tivesse. E nós vemos os princípios de Deus também até para a eclesia, né, que nós estudamos, essa eclesia que tem também essa unicidade como corpo de Cristo. Enfim, então nós vimos a salvação ali dentro da Tanakh, especificamente na Torá, esta salvação através da lei, da obediência da lei, do exercício dos atos litúrgicos da lei mosaica dentro daqueles rituais do tabernáculo, que eles apontam figuramente, né, alegoricamente, para a nossa vida espiritual hoje. Então nós vimos a salvação realizada por Cristo, conquistada por Cristo. E nós então analisamos, na aula passada, nós analisamos as 4 pontas do altar, né? As 4 pontas do altar do holocausto. As 4 pontas aqui, ó, do altar do holocausto. Ok? Nós analisamos tipologicamente o altar do holocausto, onde era sacrificado os animais para ser feito a substituição, lá era feito a substituição, era feito a expiação, ó, expiação, também lá era feito a propiciação, vamos por aqui, propiciação e também redenção, né? Então nós vimos que essas quatro dinâmicas, esses 4 fatores estavam envolvidos com o altar do holocausto, neste sacrifício desse animal que era morto no altar e significava para perdão dos pecados. Então, o homem pecador, o homem pecador se direcionava ao altar do holocausto, aonde o sacerdote então oferecia e tinha essa liturgia, né? Então nós vimos aqui a salvação acontecendo neste período aqui da lei mosaica, né? A lei mosaica. Então vemos aí esta lei em obediência à palavra de Deus que acontecia para a salvação, né? Para salvação.
Okay? Então, na aula passada, só relembrando aí, nós falamos isso aqui. Só que isso que Jesus fez, esta salvação que o nosso Senhor e Salvador Jesus adquiriu através desta realização, do cumprimento desta lei, porque Jesus ele cumpriu toda a lei, ele fez tudo correto, pagou o preço que era necessário. Então nós vamos ver agora sobre a provisão, qual foi a provisão desta salvação cumprida por Yeshua. Então temos aqui Yeshua, Yeshua. Então nós vamos ver esta salvação por Yeshua, esta salvação, que é a salvação aqui no hebraico. Esta salvação cumprida por Yeshua, porque Yeshua é a salvação, a própria salvação, já falamos sobre isso. Então essa salvação, o que ela resultou, o que ela realizou em nós, os gentios, nós que não viemos de uma linhagem abraâmica, né? Nós não viemos desta linhagem de Davi, dessa linhagem de Israel. Nós não viemos desta aliança de Deus com este povo para alcançar todas as famílias da terra. Na realidade, nós fazemos parte, quando a palavra diz todas as famílias da terra, nós estamos incluídos nestas famílias da terra. Porém, como a lei não conseguia aperfeiçoar, a lei não conseguiria salvar nem aqueles que realizavam esses ritos, então Jesus ele cumpriu a lei para ter direito legal da salvação, e agora por Cristo, a salvação ela é vinda para nós. Só que esta salvação que vem até nós pelo Brit Hadashah, pelo Brit Hadashah, Brit Hadashah. Então, esta salvação que vem até nós pelo Brit Hadashah, que é a nova aliança, ok? Ó, Brit, aliança. Hadashah, nova. Então, pelo Brit Hadashah, esta nova aliança, o Novo Testamento, vem até nós esta salvação. Então, essa salvação vem pelo Brit Hadashah, ela vem nos alcança pela nova aliança. E Jesus, ele faz essa nova aliança porque ele cumpriu as exigências da Torá, da Tanakh, ele cumpriu as exigências da primeira aliança. Ó, temos aqui a primeira aliança. Temos aqui a primeira aliança realizada por Deus, Yahweh, com Abraão. Então, nessa primeira aliança, quando eles são retirados do Egito, Deus então lhe dá alguns cerimoniais para que eles realizassem e assim pudesse ser feita a expiação do homem pecador. Nesses cerimoniais, Deus demonstra então o que deveria acontecer no Brit Hadashah para se expiar o pecado do mundo. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Tinha que ser um sacrifício que abrangesse a toda a terra, a toda a humanidade. Um único sacrifício para que alcançassem, então, todas as famílias da terra, todos os homens. Então, nós vemos a salvação na aula passada nessa esfera.
Hoje nós vamos analisar um pouco esta salvação nessa segunda esfera, no Brit Hadashah. Quero aqui dar as boas-vindas ao nosso pastor Saraiva. Ele está dizendo que ele quer todas as apostilas do básico em teologia e as do hebraico. Como adquirir? Fica tranquilo, pastor Saraiva, amanhã mesmo já vou pedir para a secretaria entrar em contato com o pastor e eles vão lhe passar todas as informações e você receberá as informações para adquirir todas as apostilas bem realizadas, bem confeccionadas, com um material único que nós temos. Nós não usamos acabamento de plástico preto, são plásticos exclusivos, é um bom material de primeira linha. Então você terá um material bem completo, tá bom? Fica tranquilo que amanhã eu já pedirei para a secretaria da faculdade entrar em contato com o senhor e aí o senhor poderá adquirir todo o material. Quero também avisar os alunos, aproveitando agora essa oportunidade, que aquele que quiser adquirir todo o nosso material, todos os nossos livros, nosso material físico, nossas apostilas, elas são bem confeccionadas. Se você quiser adquirir todas elas, elas serão enviadas gratuitamente para a sua residência, ao seu endereço. Você não pagará pelo envio. Quando você resolve fechar todo o pacote, você não paga o envio. Você recebe aí na sua residência e por um valor bem abaixo do valor da praça de encadernação. Hoje, se você for fazer uma encadernação, você vai gastar aí mais de 20, 28, 25 reais, dependendo do lugar que você for encadernar. O nosso material é de 30 folhas até o máximo de 42 folhas. Tem alguns materiais que chegam a 42 folhas de impressão. Então aí dá para você calcular aí uma ideia de quanto seria para você encadernar e muitas vezes com um material de péssima qualidade. Aqui não, aqui nós fazemos tudo de ótima qualidade e conseguimos fazer este valor porque nós temos a nossa gráfica própria. A Faculdade Teológica tem os seus próprios equipamentos de gráfica, onde consegue fazer os trabalhos bem mais barato que o preço normal habitual. Deus abençoe nossa irmã Fabiana, que já está conosco. Pastor Osmar Ângelo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Os nossos irmãos que já estão aí, ok? Olha, a nossa irmã Fabiana colocou que chegou a pagar R$35 em uma apostila. Olha, por esse valor, ela já teria pego duas apostilas aqui do nosso curso, tá? As nossas apostilas serão enviadas por R$12,50 cada uma. R$12,50. Então, nossa irmã Fabiana, ela pegaria 2 livros e ainda sobraria R$10. Ela pagaria R$25 por 2 matérias confeccionadas. Então, quem quiser, faça contato com a nossa secretaria, você que está assistindo. Se houver esse desejo de querer, o nosso material nós damos em PDF gratuitamente. Se você não quiser o material físico, você pode pegar gratuitamente o nosso material em PDF, que você poderá imprimir aonde quiser. Às vezes tem algumas pessoas que já têm impressora própria e preferem imprimir. Mas quem quiser adquirir esse material vai ser feito por R$12,50. Às vezes, se você for analisar, compensa os valores, né? E é feito material, é feito pacote, e esse pacote contendo todas as matérias, você poderá pagar até em 2 vezes. É só fazer contato com a nossa secretaria. Então, amanhã, pastor Saraiva, a nossa secretaria fará contato com o senhor. Fique tranquilo, tá bom? Então, voltando aqui, meus queridos, até aqui vocês estão acompanhando. Você que está assistindo, aluno, você que está perto, que está longe, você que está pela internet, você que é matriculado, você que não é, você que caiu aí de paraquedas nesse vídeo, Deus abençoe, você está num vídeo abençoado. Então, se você já assistiu às aulas anteriores, você vai entender o que eu estou falando. Se você está assistindo esse vídeo a primeira vez, eu recomendo que você assista às aulas anteriores para você, então, entender o assunto que nós estamos falando. Então, aqui nós estamos falando acerca da salvação, soteriologia. Então, na aula passada, nós falamos que Cristo cumpriu com a lei, ele cumpriu e teve o direito à salvação, porque ele cumpriu com todas as exigências. E por ele cumprir, e o seu sangue
que foi despejado no altar do holocausto, porque o altar do holocausto aponta para a cruz de Cristo e o seu sangue foi no altar, o sangue de Cristo foi derramado. Então, o sangue de Cristo foi morto como um cordeiro inocente e o sangue de inocente foi usado. Quando eles faziam o sacrifício, eles aspergiam o sangue do animal, eles aspergiam nas 4 pontas do altar, nas 4 pontas do altar. Então, o sangue de Jesus também foi aspergido de uma maneira gloriosa, de uma maneira aí, tipológica, na cruz, nas 4 pontas da cruz também. Assim como lá, na saída do Egito, eles mataram o cordeiro e nos umbrais da porta, nos umbrais da porta das suas casas, eles passaram sangue na lateral e em cima. Eles passaram sangue nos umbrais. E é lógico que o sangue aqui, ele pingou e caiu no chão, e que o sangue nos umbrais da porta também refletiam tipologicamente o sinal do sacrifício do cordeiro. Então, quando o anjo da morte passava na porta das casas, o anjo da morte não entrava nas casas porque ele via o sangue do cordeiro nos umbrais e ele respeitava o sangue do sacrifício. Então, também na cruz, Jesus derramou o seu sangue. Então, o sangue de Jesus, ele fez a substituição. O sangue de Jesus substituiu o homem pecador. O sangue de Jesus fez a expiação do pecado. O sangue de Jesus fez a propiciação deste pecado. E o sangue de Jesus redimiu o homem pecador. Então, ele cumpriu com a lei do sacrifício. Porém, você que não estudou ainda o tabernáculo, nós vamos gravar aí uma leva de vídeos, nós vamos fazer praticamente um documentário, um estudo completo sobre o tabernáculo. Esse estudo, ele será o tabernáculo e suas tipologias. É um estudo que nós iremos gravar e estamos preparando, porque vai ser muito cansativo, vai ser muitas aulas, e nós vamos fazer também um material em PDF destas aulas, vamos gravar um material em apostila sobre o tabernáculo e suas tipologias. E aí nós vamos falar tudo isso. Então o tabernáculo, ele tinha 2 altares, tá? 2 altares. Logo na entrada, no caminho da entrada do tabernáculo, tinha o altar do holocausto, Depois do holocausto, quando você entrava no santo lugar, tinha outro altar, que era um altar quadrado. Deixa eu pôr aqui, Era um altar, ele era retangular, né? Assim, E ele era assim, como se fosse uma tribuna. Peraí, é aqui. Como se fosse uma tribuninha, uma tribuna, né? Retangular. E ele também tinha aqui, 4 pontas, ok? Esse aqui era o altar, altar do incenso, ok? Então, nós tínhamos o altar do holocausto, que era lá fora, lá no pátio do tabernáculo. Deixa eu colocar aqui, pátio. E dentro do santo lugar tinha o altar do incenso. Para se chegar no altar do incenso, primeiro tinha que passar no altar do holocausto. O sacerdote, ele oferecia o holocausto, e do altar do holocausto, o sacerdote, ele pegava uma brasa viva, uma brasa fumegando,
E ele pegava essa brasa, entrava no santo lugar e usava a brasa, ele usava a brasa no altar do incenso para queimar o incenso. Ok? Então, sem a brasa, o altar do incenso não funcionava, ok? O altar do incenso não funcionava sem a brasa. Então, o altar do incenso, ele necessitava do altar do sacrifício. Então, para prosseguir com o altar do incenso, que produzia uma fumaça agradável e aceitável a Deus, era necessário que o altar do holocausto fosse aceso, houvesse o sacrifício, que a lenha fosse queimada para se retirar a brasa. A brasa saía do altar do holocausto e ia para o altar do incenso, ok? Então, o altar do incenso era comprimento do altar do holocausto. Então, aqui acontecia a expiação e aqui acontecia o resultado da expiação feita aqui. Então, o resultado disso aparecia aqui. Olha que coisa gloriosa. Eu não quero entrar nesta profundeza da revelação. Tenho certeza que você já está tendo aí um entendimento de Deus, da utilidade desses dois tabernáculos que eram, desses dois altares que eram distintos. Um tinha o cheiro da morte, o outro tinha o cheiro da vida. Enquanto que esse era lá fora, no pátio, distante de Deus, esse era na presença de Deus, só separado por uma cortina. Mas, como nós vimos no Brit Hadashah, na nova aliança, essa cortina da separação se rasgou e agora o altar do incenso está diante de Deus, sem ser separado por nada. Então nós queremos falar desta salvação que já passou pelo sacrifício, que nós vimos na aula passada. Vamos falar da salvação que, após ter passado pelo sacrifício e sido adquirida por Yeshua, que é o detentor da salvação, como ela chega agora para os gentios no altar do incenso. Porque agora tem o resultado, né, a conclusão, o que ela propicia para nós, o que ela agora fornece, qual é a provisão desta salvação agora nesta nova aliança. Então é isso que nós vamos ver agora. Então nós vamos aprender mais 4 palavras. Aqui nós aprendemos no altar do sacrifício que Jesus cumpriu, substituição, expiação, propiciação e redenção. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 palavras. Então nós também vamos aprender 4 palavrinhas, que é a consequência que esta salvação trouxe para o homem, trouxe para todas as pessoas, tanto homem, mulher, todos que aceitam Jesus têm direito a essas 4 palavrinhas que representam as 4 pontas do altar do incenso, que é agradável a Deus. Olha aí. Então vamos à primeira palavrinha? Primeira coisa, olha aqui, justificação. Primeira palavra, anota aí. Faça a sua anotação aí. Primeira palavra, justificação, que é agora o que essa realização trouxe para o santo lugar. O que a realização deste sacrifício trouxe para o santo lugar? A justificação.
Qual é a segunda coisa que trouxe? Vamos colocar aqui, ó. Trouxe a regeneração. Então, anota aí, eu não estou escrevendo a palavra completa, mas você poderá anotar aí, faça a anotação, ó. Justificação é o que ocasionou o sacrifício de Jesus no altar do holocausto, na cruz, a sua morte, o seu sangue apresentado a Deus, o sangue de inocente, o preço pago, o valor pago, trouxe agora para aqueles que o aceitam, primeiro, justificação, que sobe como aroma agradável a Deus. Segundo, regeneração. Terceiro, vamos colocar aqui, ó. Terceiro, santificação. Coloca aí. Justificação, regeneração, santificação. E quarto, a quarta ponta do altar, adoção. Marca aí. Esse eu coloquei inteiro. Então, adoção, né? Isso aqui é o que ocasionou, o que resultou agora no Brit Hadashah, no Santo dos Santos, não é isso que a palavra diz lá em Hebreus? Para que você tenha autoridade de entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Oh, glória a Deus! Então, aqui é o que proporcionou, foi o que resultou do holocausto, da lei cumprida, agora no Brit Hadashah, na nova aliança, nos alcançou a nós, que não tínhamos contato com Deus e nem a salvação pela primeira aliança. Nós não tínhamos a salvação da primeira aliança, mas agora nos é proporcionado pelo Brit Hadashah, pelo próximo altar, o altar que produz um aroma aceitável a Deus. E aqui no altar ainda tinha, tá? A brasa que era colocada, que tem o seu significado. Aqui no altar do incenso tem também o incenso, que eram duas porções. Eram duas porções de incenso, não vamos entrar nisso agora, mas não era só colocar o incenso de qualquer jeito, não. Eram duas porções que o sacerdote tinha que pôr aqui. Então ele punha duas porções de incenso. E lá também tem como esse incenso era preparado. Esse incenso ele era feito por 3 especiarias, estoraque, onixe e gálbano. Essas especiarias eram moídas até virar pó e misturadas com sal. E esse sal, ele tinha que ser um sal puro, e agradável a Deus. Tá? Puro e santo, desculpa. Tinha que ser misturado com sal, o sal puro e santo, separado. E aí, depois de misturadas as especiarias com sal puro e santo, eram separadas 2 porções. Essas 2 porções eram colocadas no altar do incenso, colocado a brasa e subia fumaça agradável a Deus, tendo sangue aspergido nas pontas do altar do incenso também. Então aqui há uma alegoria gloriosa e nós vamos estudar no nosso curso que nós iremos fazer do tabernáculo e suas tipologias. Então por isso que serão muitos vídeos, e nós vamos ter que gravar aí de 1 a 2 vídeos para cada peça, porque ainda tem as ferramentas que eram usadas em cada peça do tabernáculo. Cada peça tinha a sua ferramenta exclusiva que o sacerdote tinha que trabalhar nesses utensílios, nessas peças do tabernáculo. Então é só para poder fisgar aí você e o seu desejo de adquirir o nosso curso que nós vamos fazer do tabernáculo e suas tipologias, não muito longe desses dias. Já estamos quase chegando no final do nosso curso básico e aí temos muita coisa para passar. Então vamos lá, meus queridos. Então aqui, até aí você está entendendo, está tudo bem.
Nossa irmã Bárbara Kelly está conosco aí. Tenho certeza que a nossa irmã Bárbara está acompanhando e está conseguindo entender aí o nosso raciocínio. Então nós temos aqui o altar do incenso, que é o altar que trazia a conclusão do que começava aqui. Então, o que terminou com a morte, agora começa com a vida. Aqui termina a morte, aqui é feito a morte, aqui está consumado. Aqui está consumado. E aqui será entregue. Então, olha que coisa linda, hein? Então, você já sentiu que aqui a tipologia vai ser muito boa, muito forte, muito reveladora. Então, nós temos aqui as 4 pontas do altar do incenso. Ó, o que resultou no Brit Hadashah, na nova aliança? O que resultou isso que Jesus cumpriu na cruz? Resultou em justificação, resultou em regeneração, resultou em santificação e resultou em adoção. E isso tudo foi agradável a Deus. Então vamos apagar aqui para nós utilizarmos esse espaço para falarmos então desse assunto que nos alcançou, né? Para falarmos dessa realização, desse resultado do Brit Hadashah que nos alcança. Então vamos falar sobre isso aqui. Então agora que eu já te posicionei, agora que você já entendeu um pouco sobre isso aqui, então vamos falar da justificação. Então primeiro, justificação. Hoje nós não iremos nos estender, vou dar aqui só um resumo. E para falar da justificação, nós vamos ler a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, e o versículo de número 16. Abra a sua Bíblia aí. Em Gálatas, pegue aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, eu estou com uma Bíblia bem simples, tá? Não é Bíblia de estudo. Pega a sua Bíblia aí também, isso, pegue ela e abra em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Olha o que o sacrifício de Jesus, a obra que Jesus cumpriu na cruz, no altar do holocausto, porque a cruz foi o altar do holocausto, onde Cristo ofereceu a sua vida como um perfeito sacrifício agradável a Deus para expiação, para substituição, expiação, propiciação e redenção de todas as famílias da terra que aceitarem a Jesus como Salvador das vossas almas, que se entrelaçarem nesta Brit Hadashah, nesta nova aliança, mesmo sem ter tido uma descendência judaica, mesmo sem ter uma descendência abraâmica, mesmo não sendo participante da linhagem de Davi, mas pelos planos, mas pela fé, pelo amor, pelo querer, pelo resgate, pelo próprio Deus ter se tornado homem e ter morrido, se entregue na cruz por mim e por você. Então vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo de número 16. Vamos ver o que diz aqui Gálatas. Desculpa, Colossenses não, Gálatas. Vamos ver o que diz aqui Gálatas, no seu capítulo aqui de número 2. Vamos lá. Gálatas. Gálatas, no seu capítulo de número 2. E o versículo de número 16. Abra a sua Bíblia aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui. Nós ainda vamos chegar no futuro que nós vamos colocar todos os escritos aqui. Mas por enquanto nós não temos, então nós vamos aqui mesmo. 2,16. Sabendo que o homem não é justificado
pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em debalde. Então, a fé em Cristo te traz uma justificação, porque não é você que se justifica, mas quando você crê no seu Senhor e Salvador Jesus, aquilo que ele cumpriu te justifica diante de Deus. Quando Deus olha para você, ele vai ver que já foi feita a substituição, que Jesus já fez a propiciação, que ele já fez a expiação e ele já fez a sua redenção. Então, se ele já realizou, se ele já cumpriu, você está justificado, porque é Cristo que te justifica. Glória a Deus. Então, você é justificado pelas obras que Jesus realizou. O homem não consegue se justificar a si mesmo. A justificação vem de Deus. Lembra lá de Lucas, no capítulo 18, versículo 10, nós falamos na aula passada sobre o fariseu e o publicano. Quando Jesus ele fala sobre esta parábola, né? Ele conta essa parábola do fariseu, fariseu e o publicano. Lá em Lucas 18, 10, é o 10, 14, acho que é. Lá em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar aqui, para não passar erradamente para você. Senão eu vou passar errado. Lucas 18, no 10, 14. Lá em Lucas, no capítulo 18, Jesus contou a parábola sobre o fariseu e o publicano, que eles subiram ao templo para orar. E muitos historiadores, muitos teólogos acreditam que quando eles subiram para orar, foi a hora do sacrifício. Algumas traduções chegam a dizer que foi na hora do sacrifício. Então, quando estava sendo realizado o sacrifício no altar do holocausto, os dois subiram ao templo para orar a hora do sacrifício. Só que quando eles estavam lá orando, Jesus diz que o fariseu, ele orava em alta voz. Graças te dou, ó Deus, que tem me abençoado. Graças te dou que não sou igual aos roubadores, que não sou igual aos malfeitores. Dou os meus dízimos, que não sou igual a este publicano. Enfim, começava a orar, dizendo que ele não era isso, não era aquilo. Ou seja, não demonstrava humildade nenhuma. Deus estava dizendo, ele estava cumprindo a lei. Ele estava dentro do tabernáculo ali,
na hora do sacrifício, vendo a expiação e orando. E ele, dentro daquela ordenança da lei, ele fazia esta oração. Quer dizer, estava pela lei, porque o fariseu era o detentor da lei, eram os conhecedores da época. E estava ali fazendo isto. Só que, um pouco mais adiante, tinha um publicano. E o publicano, ele nem levantava os olhos aos céus. Humilde, triste, de maneira simples, diz o texto lá em Lucas 18, a partir do versículo 10, pode ler depois, anota aí, que ele batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Deus, seja a minha propiciação. Entre palavras, ele está dizendo: Deus, me justifique. Deus, que você possa entrar e me incluir. Que o Senhor possa me incluir. É isso que ele está querendo dizer no original. Que você possa me incluir nessa expiação. Ele olhava os acontecimentos no templo, as realizações, os cerimoniais. Alguns dizem que era até na hora do sacrifício, ele via o animal sendo morto para expiação de pecado de alguém, e ele batia no peito e orava consigo mesmo: Deus, eu não posso ir lá, eu sou publicano, eu sou desprezado, eu não tenho acesso. Olha Jesus dizendo esta parábola para os fariseus. E o publicano dizia: eu não tenho acesso, eu sou desprezado, eu sou jogado, mas Deus seja a minha propiciação, me inclua neste ato de perdão, neste ato de misericórdia. E ele orava consigo mesmo. Sabe o que Jesus falou? Pois eu vos digo que o fariseu não foi justificado, mas que aquele publicano saiu de lá justificado. Oh, glória! Porque não é por lei, não é por obras da lei, mas é pela graça. E ele disse: aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilha a si mesmo, aquele que se coloca de joelhos, aquele que aceita a correção do Pai, aquele que aceita mudar de vida, Jesus o justifica, porque Jesus pagou o preço. Então, a primeira coisa no altar do incenso que sobe suave a Deus é a justificação. Você não precisa se justificar, porque você já tem um que te justificou. Você já foi justificado. Você já teve uma intercessão, intercessão chamada Jesus, que intercedeu por você, que realizou o cumprimento do sacrifício por você. Glória a Deus. Então aí, justificação. Hoje eu não quero prolongar muito, senão a aula fica muito grande. Então vamos lá. Justificação. Olha aí, Gálatas. Que nós lemos. Vamos ler também aí. Pega a sua Bíblia, o Gálatas 3:8. Ó. Vamos lá, Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Abra a sua Bíblia aí. Ih, eu já fechei a minha aqui, meu Deus. Tem que estar aberto. É que eu liguei o ventilador aqui, que está muito quente. E o ventilador está espalhando tudo aqui. Olha aí, Gálatas 3:8. Olha o que diz aí. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler para você aqui. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. É Gálatas que eu estou lendo? É Gálatas? É Gálatas 2? Estou lendo certo? Gálatas 2:16, que foi a leitura que eu fiz. Deixa eu ver se aqui é. Sabendo que o homem não é aqui mesmo. Então aqui Gálatas é 3:8. Deixa eu ver aqui se é 3:8.
Eu acho que é 3. É 3. Não, desculpe, irmãos. É 3:8. É isso mesmo, eu li errado. 3:8. 3:8, tá certinho. 3:8. Ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, ó, tendo a Bíblia previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha o versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Olha o versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei e fazê-las. Agora olha o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Oh, glória a Deus! O justo viverá da fé. Olha aí. Aí vai, irmão. Aqui se não for ler tudo, aqui é coisa extraordinária. Então, quero que você guarde isso aí, ó. Porque a Escritura já havia previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então, Cristo cumpriu com as exigências no holocausto. E a consequência da lei cumprida por Cristo foi que ele nos trouxe a justificação. Então você não tem que estar provando nada para ninguém. Você tem que, pela fé em Cristo, cumprir com as palavras de Jesus, cumprir com os mandamentos de Jesus, respeitar a Brit Hadashah, respeitar a nova aliança. É isso que você tem que fazer, tá? Tem os irmãos que estão conosco, Deus abençoe, Bárbara Kelly, glória a Deus, isso mesmo. Então tem que você saber que Cristo, ele não te justifica, ele já te justificou. Já fostes justificados por Deus na pessoa de seu filho Yeshua, o Hamashia. Olha aí, então já foi justificado. Então vamos para frente para não ficar aqui? Vamos então para a segunda parte. Então, o primeiro foi justificação. O cumprimento de Cristo no primeiro altar do sacrifício, que é a cruz, que estava lá fora, no pátio que representa o mundo. Na cruz foi o seu sacrifício, lá fora, no pátio. Olha aí. E agora ele está lá no santo, no altar do incenso, produzindo um cheiro suave a Deus e dizendo ao Senhor, aspergindo o sangue no primeiro altar do incenso, dizendo: justificação para a minha noiva, eu a justifico. Ela está justificada, mas é para todo mundo? Não, é para minha noiva, para aqueles que largarem o mundo e aceitarem a Brit Hadashah com a minha noiva. Glória a Deus. Então aí, ó, justificação. Anota aí. Primeira consequência, a primeira providência que chegou a nós pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Primeira providência que chega a nós, justificação. Segundo, regeneração. Vamos colocar aqui. Segundo, ó, regeneração. Regeneração. Vamos ler lá, Tito 3,5. Ó. Tito 3,5. Regeneração. Segunda consequência. Vamos ler, pega a sua Bíblia aí.
Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Olha aí. Eu vou ler o versículo 4 para ficar de melhor compreensão. Pronto, eu vou ler o 3. Daqui a pouco eu vou querer ler tudo. Mas depois você lê tudo aí. Anota aí, depois você lê. Eu vou ler a partir do versículo 3. Olha. Então, Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. E vou ler mais um, olha. Para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Então, sendo justificado pela graça, primeiro, sendo justificado, agora ele envia o Espírito Santo para nos regenerar. Oh, glória a Deus. Então, segunda providência do sacrifício de Cristo lá no altar do pátio é que diante de Deus ele traz a justificação e nos envia a regeneração. Olha aí. Justificação e a regeneração. Somos justificados, ó. Então, primeiro, ó. Olha aqui. Olha aqui. Vamos aqui fazer uma alegoria para você entender. Ó, corpo, alma, espírito. Então, esse ser humano, que é eu e você, primeiro, por causa do sacrifício lá no altar do holocausto, lá no pátio, agora no altar do incenso diante de Deus, nós aqui, ó, nós fomos justificados. Então, este ser está justificado. Agora, como nós lemos na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, ele disse assim, ó, olha aqui, ó, o 3 e o 5, que ele falou: não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou sobre nós. Então, para que haja regeneração, Yeshua, através do Brit Hadashah, ele agora leva diante de Deus o resultado que começou no pátio, no sacrifício, agora no santo lugar, diante do Santíssimo, diante de Deus. Ele apresenta a justificação para a sua noiva e agora tem direito à regeneração. E ele então envia dos altos céus para a sua noiva o Espírito Santo, que vai começar a obra da regeneração neste ser que não podia se chegar a Deus, mas agora ele recebe uma parte de Deus que entra nele, neste templo humano
que é o nosso corpo, e agora passa a regenerá-lo de dentro para fora. E a última regeneração será a transformação do corpo para a glória de Deus. Então, começa-se agora o processo da regeneração. Olha, tudo isso aqui é salvação. Olha aí. Tudo isso é salvação, tá? Yeshua é salvação. Yeshua é salvação. Yeshua também é Jesus. E Jesus é a salvação. Então, tudo isso é salvação. Então, recebeu a salvação. Jesus, ele cumpriu no altar do holocausto, lá no pátio, não no santo e nem no santíssimo, mas ele teve que ir lá no pátio, cumprir com o sacrifício, que foi a cruz, fazer a substituição, expiação, propiciação e redenção da humanidade na cruz. E após ele ter realizado, então, esse sacrifício perfeito uma vez, por todos os homens e mulheres do planeta Terra, que pela fé em Cristo permanecerem firmes, passa a ter agora o direito daquilo que foi proporcionado na cruz para ele que está ligado diante de Deus, onde Cristo, através do altar do incenso, do aroma aromático, aquele cheiro agradável a Deus, Deus recebe o cheiro e fala: está glorioso este altar diante de mim, meu filho. O que você fez está dentro dos meus preceitos, dos meus princípios, das minhas exigências. Eu aceito. Esse povo que você chama de seu, ele está justificado. Pode enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas eles receberão porque são seus. Oh, glória! E aí o Espírito Santo veio. Como diz em Tito, na carta do apóstolo Paulo, a Tito 3,5. Agora ele veio para nos trazer o quê? A regeneração, pelo qual somos salvos. Pela regeneração. Recebemos a salvação e agora o processo da salvação. Você já viu lá nas aulas passadas, quando nós falamos acerca desta salvação e o seu processo. Então você está vivendo isso. Se você tem fé em Deus, se você tem fé na obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, se você crê na pessoa do Senhor Jesus, você recebeu a salvação e está no processo da regeneração. Deus agora, através do Espírito Santo, vai te regenerar. Sabe o que é regenerar? Fazer de novo. Regenerar é fazer de novo, meu irmão. É fazer de novo. Mas ele vai fazer de novo de dentro para fora. De dentro para fora. Olha, 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3. Sei lá. 1 Pedro 1,3. Vamos ler lá. Pega aqui, ó. Pedro. Abre sua Bíblia aí. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ler isso aqui. Olha aqui. Eu vou ler desde o versículo 1, que fica melhor. Olha o que diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Olha Pedro escrevendo a sua primeira carta, a primeira epístola, a primeira carta, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz
seja multiplicada. Olha o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo. Olha aí, nos gerou de novo. Gerar de novo, irmão, é regenerar. Em algumas traduções está aqui, nos regenerou, gerou de novo. Olha aqui, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós do Senhor. Glória a Deus. Então, que nos gerou de novo, nos regenerou. Então é isso que o Espírito vai fazer, nos regenerar. Olha aí, para regenerar ele vai circuncidar o seu coração, tá? Aqui é coração, aqui é mente. Então ele vai circuncidar, o Espírito Santo vai circuncidar o seu coração, vai chegar até a sua alma, o seu verdadeiro eu, onde está a sua personalidade, onde está o seu caráter, onde está o seu temperamento, e ele vai então agora trabalhar, vai regenerar a sua personalidade, o seu intelecto, sentimento, vontade, o seu caráter, o que você ouve, o que você vê, o que você pratica, e vai também agora controlar os seus temperamentos, o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Ele vai regenerar, não será mais controlado pelo seu eu, não será mais você que vai viver descontrolado, porque o Espírito Santo vai trazer a personalidade de Deus, vai trazer o caráter de Deus, vai trazer os temperamentos de Deus, controlados pelo Espírito, para você ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, na pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus. Pode dar um glória aí? Glória a Deus. Então, ó, esse é o processo da regeneração, que só é possível na sua vida porque Jesus cumpriu com o quê? Com o holocausto, com o preço determinado, com o valor que devia ser pago, estipulado por Deus desde o princípio, desde a primeira aliança. Jesus cumpriu, e o resultado do cumprimento do holocausto é o funcionamento do altar do incenso, que é aroma agradável a Deus. Aleluia. Então aí tem, ó, justificação, regeneração, tá? Regeneração. Quer ler mais? Olha o 23. Olha o 23. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, né? Do 1 ao 3. Capítulo 1, 3, ó. Vamos ler aqui, deixa eu pôr aqui, ponto e vírgula. Vamos ler aqui o versículo 23. Aí, vamos ler o 23. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou ler o 22, olha aqui. Estou lendo aqui, ó, a Bíblia. Não é que eu estou falando, meu irmão, é a Bíblia. Nós estamos aqui para aprender uma teologia sadia, para aprendermos uma teologia, um conhecimento de Deus dentro das Sagradas Escrituras. Nós não estamos usando os livros externos ou pós-bíblicos, nós estamos usando a própria Bíblia para aprendermos dentro da palavra o sacrifício de Cristo por nós. Então olha aí, carta de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, por amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha o versículo 23. Sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados. Isso aí é regeneração, é gerar de novo. De novo gerado. Regeneração. Ó, sendo de novo gerado
não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Olha aí. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então é disso que nós estamos falando. Então, aqui diante de Deus, nós recebemos os benefícios que o sacrifício realizado por Cristo em cumprimento da Tanakh, em cumprimento da Torá, concernente a expiação, substituição, expiação, propiciação, redenção. Então, em cumprimento daquilo que Cristo cumpriu, ele agora apresenta no altar diante de Deus os direitos que nos é dado pelo sacrifício de Cristo, os benefícios que começou no sacrifício lá no pátio e agora no santo aparece o seu resultado, porque isso aqui só passa a existir se o sacrifício lá for executado. Se não executar o sacrifício, não tem altar do incenso. Se não tiver o altar do holocausto, não tem altar do incenso, porque ele funciona com a brasa que vem de lá. Mas quando tem altar de holocausto, tem altar de incenso e é agradável a Deus. Então aí nós recebemos a justificação e a regeneração. Ok? Vamos para o terceiro? Qual é o terceiro? Então nós falamos da justificação, regeneração e o outro é santificação. Vamos colocar aqui, 3. Santificação. Pronto. Santificação. Deixa eu apagar aqui. Santificação. Vamos lá. Santificação. Agora fomos santificados. Tá? Se você quiser entender sobre a santificação da Tanakh, como era feita a santificação ali na Tanakh, que está escrito na Tanakh, que está registrado ali na Torá, aí você tem que ler Levítico, capítulo 27. Ó, tá? Você vai encontrar sobre a santificação em Levítico, no seu capítulo 27. O capítulo 27 de Levítico vai falar acerca dessa santificação. Porque ali, sobre a santificação, santificação, nós dizemos que santo é separado, né? Originalmente a palavra santo significa separado. Porém, é mais do que separado. É mais do que separado. Porque a santificação que acontecia através daqueles rituais mosaicos, a santificação em Levítico 27 era um valor equivalente. Eu vou colocar aqui, ó. É um valor equivalente. O que é equivalente? Quando você lê Levítico 27, você vai ler lá o capítulo todo, é bom você ler, é bom você dar uma lida com calma. Ali vai falar sobre a santificação do filho, santificação da mulher, santificação de objetos, santificação de casa. Ali tem vários tipos de santificação. E para cada santificação, há um valor específico, há um valor equivalente. Por exemplo, se for santificar, vou dar um exemplo, né? Você tem que ler lá, mas você vai santificar uma criança. Então, vai ser 2 passarinhos, uma pomba, vai ser tanta moeda de prata. Se você vai santificar um adulto, vai ser tantas moedas de ouro, tantas de prata. Então tem um valor equivalente. Lá você vai encontrar para cada santificação de cada coisa que era feito. Então lá na Tanakh, nós encontramos ali na Torá, vai dizer no livro de Levítico que
dependendo da santificação, dependendo do que será santificado, tem um valor equivalente. Então, para cada santificação, tem um valor em prata e ouro para ser realizado, ok? Só que o valor equivalente exigido por Deus para a santificação, o valor equivalente era o sangue. Então Jesus, ele derramou o seu sangue. Então o sangue era o valor equivalente à santificação da humanidade. Da santificação para aquele que aceitasse o Brit Hadashah, a Brit Hadashah, a nova aliança. Então aqueles que aceitarem a nova aliança, o valor equivalente para se fazer a aliança era o sangue. Todas as vezes que iam fazer aliança, quando Abraão fez aliança com Deus, eles tinham que fazer o quê? Fazer um sacrifício, derramar o sangue, matar o animal inocente, derramar seu sangue, e ali se fazia aquela aliança. Aí comiam, bebiam, havia um relacionamento para se firmar aquela aliança. E Jesus, ele comeu o pão, ele tomou o vinho, e depois da ceia ele fez a aliança e depois derramou o seu sangue. Então, a santificação, ele era o quê? Um valor equivalente. E o valor equivalente da nossa santificação era o sangue inocente. E Jesus derramou o seu sangue para nos trazer a santificação. Agora, quando nós falamos de santificação, ok? Existe santificação e santidade. Ó. Ok? Essas duas coisas aqui são diferentes, não são iguais. Existe santificação e santidade. Eu vou tentar te explicar de uma maneira simples. Existe a santificação em dois aspectos. Então, existe a santificação no aspecto posicional. Posicional. O que é posicional? Foi posicionado, foi colocado. Então, existe a santificação posicional. Quando você pega algo, ó, santifica e diz, ó, isso aqui está santo, foi santificado. Eu paguei o valor equivalente e ele agora está santificado. Então, isso aqui é posicional. Quando algo é santificado, está santificado. Uma santificação posicional, é colocado como santificado. Tá? E existe a santificação que não é posicional, mas é progressiva. Ó. E tem a santificação progressiva. Então, são diferentes. Qual é a posição que ele está? Ele está na posição de santo. E agora, ele está passando por uma santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? Progressiva, que vai progredindo, que vai crescendo, que vai a cada dia se santificando mais, que vai a cada dia melhorando mais, que vai cada dia se separando mais. Então, a santificação progressiva nada mais é do que santidade. Então, quando nós falamos santidade, estamos falando de santificação progressiva. Agora, quando falamos de santificação, estamos falando da posicional. Deu para entender? Então, quando Jesus diz, sede santos porque eu sou santo. Quando ele fala sede santos, ele está dizendo, se coloque posicionalmente como um santo. Porque você já foi santificado pelo sangue de Jesus. Você era pecador, mas agora você é santo. Porque você foi posicionado, Jesus te tirou do pecado, ó. Jesus te tirou do pecado. O que Jesus está dizendo é isso. Jesus te tirou do pecado, te lavou com a água da regeneração,
né? Ele pagou o preço, ele te justificou diante de Deus, aí ele te lavou com a água da regeneração e agora te posiciona como santo. A minha igreja é santa, a minha noiva é santa, a minha noiva é separada. Então você está posicionado ali. Então você está santo, você está santificado, você recebeu a santificação. Então o preço pago por Jesus na cruz te traz a santificação posicional, te coloca ali. Te coloquei na minha noiva, você faz parte da minha noiva. Você está posicionado como santo. Por isso que Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele dizia aos irmãos, aos santos e amados irmãos da Galácia, aos santos que estão em Efésios, aos santos que estão em Roma, aos santos e amados irmãos. Por quê? Porque a santidade, a santificação posicional. Você está na posição de santo. Não quer dizer que você é santo absoluto. Está se referindo à posição que você se encontra. Essa posição de santo é aquele que não vive na prática do pecado. Deus arrancou você da prática. Jesus, pelo poder da palavra, pela fé na pessoa de Jesus, ele então te tira da posição, ele te tira da prática do pecado, ele te justifica diante de Deus pelo sangue derramado, ele agora te leva e te coloca o Espírito Santo em você, e o Espírito Santo entra em você, e você agora vai ser regenerado e te posiciona como igreja, como eclesia, dizendo, você agora é posicionado como santo. Então não diga que você é um pecador. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Ela não está dizendo se você disser que não peca, se você disser que não é pecador. Ele está falando que não há verdade em nós se nós dissermos que não temos pecado. Eu tenho pecado. Eu posso pecar. Mas eu não vivo da prática do pecado. Eu não vivo na lama do pecado. Eu não vivo na realização do pecado. Porque Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo, pela sua obra, pela sua entrega no altar do sacrifício, ele trouxe a santificação para mim e me posicionou como santo. Agora, para eu continuar nessa posição como santo, que eu já fui posicionado, a santificação posicional, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manter a santidade. Agora eu tenho a santidade progressiva, a santificação progressiva, aonde eu fui posicionado e eu tenho que manter a minha posição. Eu fui posicionado como santo. Agora a minha prática é santidade. Agora eu tenho que orar, agora eu tenho que me policiar, agora eu tenho que buscar a Deus, agora eu tenho que orar, jejuar, eu tenho que buscar as coisas do alto, eu tenho que buscar, não buscar as coisas de baixo, mas buscar as coisas de cima, aonde nem a traça nem o ouro consome. Deus falou, agora você está posicionado. Você não podia se posicionar aonde você está por causa do pecado, mas Jesus pagou o preço, Jesus te justificou, Jesus colocou o Espírito para te regenerar e ele te posicionou diante de Deus. Agora você pode entrar no santo do santo, porque a sua posição é de santo. É difícil entender isso? Não quer dizer que você é santo na essência de ser puro, de ser imaculado. Não, meu irmão. Estou falando de santidade posicional. Como noiva, como escolhido, como eclesia. Você está na posição de santo. Então, não se chame pecador, irmão. Eu fico irado com pessoa que se diz serva de Deus, fiel, em Deus. Eu sou pecador. Se você é pecador, é porque você vive na prática do pecado. Então, você está errado. Aceita Jesus de novo para que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário possa te posicionar dentro da santidade. Você tem que se posicionar como santo. Quando você se posicionar como santo, você tem que manter a sua posição. Ó, você é contratado para uma empresa. Olha só. Aí vai lá o patrão, te tira lá da situação difícil, você estava até mendigando,
não tinha roupa, não tinha nada, não tinha prestígio, você não tinha nada, estava largado as traças. Aí o patrão chega lá, te tira da rua, te dá um banho, te dá um terno, te dá um crachá, te coloca na entrada da empresa e fala, você agora é segurança da minha empresa. E te coloca na posição de segurança. Agora todo mundo tem que te respeitar, porque você é o segurança da empresa. Ele te posicionou, meu irmão. Agora, a sua atitude é que vai te manter naquela posição. Agora, se você continuar com aquela mendigança dentro de você, se você continuar com aquele velho homem que gostava de revirar lixo, aquele velho homem que gostava de se descuidar, que não se vestia bem, que andava barbudo, que andava todo relaxado, que vivia na miséria, vai trabalhar daquele jeito. Pô, mas eu não te dei um terno? Fala, mas eu não gostei do terno, eu gosto de andar de qualquer jeito, eu gosto de andar do jeito que eu era daquele jeito. Você vai perder a sua posição, você será desposicionado, ou seja, vai voltar a ser mendigo na rua. Isso é a santificação de Cristo. Isto é a santificação posicional que Jesus nos colocou. Você recebeu esta salvação, você recebeu esta santificação, você foi posicionado como eclesia, você foi posicionado como noiva, você foi posicionado como santo. E agora Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Posicional, meu irmão. Agora tem a progressiva. E essa progressiva é que levará à salvação plena. Ó, nós falamos da salvação passada, presente e futuro. Ó, a salvação passada posicional. Deus te salvou, te santificou, pum. Agora tem a salvação presente, que é um processo, que é a progressividade. É a maneira que vai progredir essa santificação. Para chegar à santificação futura, que é ter o corpo transformado num corpo de glória para entrar no reino dos céus. Está me entendendo? Nós vamos falar mais disso em outras matérias, que eu estou sintetizando. Só para você entender o resultado do sacrifício lá na Tanakh, da realização da lei, da Torá, para agora chegar no Brit Hadashah, na nova aliança. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um pobre coitado. Você se humilha a si mesmo para Deus. Mas para o mundo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O mundo tem que olhar para você e ver a luz de Cristo na sua vida. Agora, quando você se coloca diante de Deus, aí você se humilha. Meu Deus, me perdoa, Senhor, mas me dá força, que eu seja um representante digno, porque o Senhor me colocou de segurança do reino do céu na terra. O Senhor me vestiu, o Senhor me deu um terno, o Senhor me deu uma roupa nova, o Senhor me posicionou. Eu agora aqui eu mando e desmando, porque eu fui colocado numa posição de autoridade. Todos para passar aqui agora tem que falar comigo. Cadê o crachá? Volta para casa, vai buscar. Ó a bagunça aí, para aí. Respeita aqui na empresa. Eu era mendigo, mas fui colocado na empresa. Agora eu tenho autoridade aqui, porque o chefe, o patrão me deu autoridade. Cadê a sua autoridade como homem e mulher de Deus? Eu não posso nada. Negativo. Você é representante do reino do céu. Se você tem a fé em Cristo, se você aceitou, se você reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você não é qualquer coisa, porque você recebeu a justificação, você recebeu o Espírito Santo que vai te regenerar, te fazer uma nova criatura. Agora, se você não quiser ser regenerado, eu nasci torto, vou morrer torto, aqui corre sangue pernambucano, eu nasci ruim, vou morrer ruim. Você vai morrer desse jeito, você vai desse jeito para o inferno, meu irmão. Não quer mudar. Não quer se regenerar. Regenerar é gerar de novo. Tem que ser diferente. O que você fazia lá atrás não deu certo, não. Está tudo errado. Não estava funcionando. Você tem que fazer diferente. E o Espírito Santo quer te ensinar a maneira que você tem que agir. Se chama regeneração. Agora tem gente que aceita Jesus, que vai para a igreja, vai adorar a Deus, quer continuar do mesmo jeito. Deixa eu parar de falar que eu acabo ficando nervoso com algumas coisas. Tem pessoa que acha que é assim que ele vai ganhar o céu. Negativo, meu irmão. A salvação
Não é tão simples assim, não. A salvação é um processo. Ó. Então, aqui, regeneração. Aí temos a santidade. Você foi posicionado como santo. E agora você tem que manter a sua posição. Jesus te posicionou, não posicionou? Agora você tem que manter a posição, que é a santidade progressiva. Tem muito mais coisa dentro da santidade. Eu poderia explanar muita coisa aqui, mas não é a minha intenção. Nós estamos no básico, eu estou sintetizando. Nos níveis de médio bacharel, nós vamos nos aprofundar nisso aqui. Então não se preocupa. Ok? Então, santidade, que é o valor equivalente que Jesus pagou e você recebeu esta santificação. Olha, eu vou só ler esse versículo para você aqui, ó. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Vou ler isso aqui para você. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, ó. Ó, Hebreus 13, 12. Abre sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Marca aí. Santificação. Hebreus 13, 12. Hebreus 13. Olha aí. Olha aí. Versículo de número... Eu vou ler a partir do 8 até eu vou ler até o 13. Vou ler até o 14. Daqui a pouco eu estou lendo tudo. Mas eu vou começar a ler a partir do versículo 8. Então, olha, Hebreus, capítulo 13, a partir do 8. Escuta aí. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixe levar em redor por doutrinas várias ou por várias doutrinas estranhas. Olha aí, não se deixe levar. Porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Versículo de número 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados lá fora do arraial. O sangue dos animais que são queimados é lá fora do arraial. Por que lá fora? E fica no pátio lá fora, não é lá dentro do lugar do santo, lá fora. Fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Fora da porta é que Jesus desceu do céu, se fez homem e morreu aqui na terra, no pátio, no arraial, no lugar de guerra, de batalha espiritual. Não foi lá, era aqui. Então ele veio para fora da porta. E nós não, nós queremos entrar na porta. Ele veio para fora. E por causa disso ele se tornou a porta, se tornou o caminho, se tornou o acesso, se tornou tudo. Mas vamos lá. Por isso também Jesus, para santificar, o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então Jesus nos santificou. Nos santificou. Você lê isso aqui com calma depois, que é espetacular. Vá no original, faça uma exegese do texto, seja um explorador. Eu estou aqui te dando os caminhos. Seja um explorador. Agora vamos para o quarto. Quarto. Adoção. Adoção. Justificação. Regeneração. Então você foi justificado, por causa do holocausto, por causa do sacrifício lá no pátio, por causa da morte de Jesus na terra. Então, lá diante de Deus, lá no santo, diante
do Santíssimo, da Arca da Aliança lá, tem um altar de incenso, então diante de Deus. Então Jesus morreu lá fora para que diante de Deus você fosse justificado, recebeste a regeneração pelo Espírito, você fosse posicionado como santo para receber então a adoção. A adoção. Sendo adotado. Adoção é quando os pais, ou com filhos ou sem filhos, porque independente de ter filhos ou não, é quando os pais vão até uma outra instituição ou algum outro lugar e fazem uma adoção, ou seja, eles não geraram aquela criança, mas eles adotam como seu filho. E quando aquela criança é adotada, ela tem todos os direitos de um filho gerado. Então, mesmo tendo uma criança gerada e um adotado, diante da lei, tanto o adotado como o gerado têm o mesmo direito. Mas para participar da família, para fazer parte da família, a criança que não era gerada, que não era descendente, ela tinha que ser adotada pelos pais. Perceba que nós não tínhamos direito à salvação. A salvação veio para os judeus. A promessa feita a Abraão. Através de Abraão seria alcançada todas as famílias da terra. Porém, no meio do caminho se perderam. E nós não tínhamos direito porque não éramos descendentes. Então, o que acontecia? Mas Deus quer que nós façamos parte desta família celestial que irá herdar os céus, que vai entrar na casa do Pai. Então, Jesus disse, eu vou lá e vou assinar uma escritura, vou assinar um documento, eu vou pagar o preço e vou adotar eles. Glória a Deus. Então, todos aqueles que têm fé em Cristo, que aceitam o seu sacrifício na cruz do Calvário, se torna filho de Deus por adoção. Ó, Gálatas 4, 7. Ó. Gálatas 4, do 4 ao 7. Vamos ler lá? Abra sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Já vamos encerrar, tá? Espera aí. Segura aí. Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 7. Olha o que diz aí. Ó, vou ler aqui para você. Mas vindo, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Por quê? Versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Cristo, por Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza são deuses. Então, antes de não conhecer a Deus, vocês serviam outros deuses, a sua própria maneira, a sua própria vida. Mas agora que nós reconhecemos a Cristo como Filho de Deus e o seu preço na cruz do Calvário e o seu sangue derramado, cumprindo a justiça de Deus, pagando o preço, o valor equivalente, derramando o seu sangue, ele nos justificou,
Ele nos enviou o Espírito Santo e nos regenerou, nos colocou como santos, nos trazendo a santificação. E agora ele diz, porque sois filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Oh, glória a Deus. Então, se somos filhos de Deus por adoção, se Deus nos adotou pelo seu Filho, pela morte do seu Filho, pelo ato que o seu Filho fez, se Deus nos adotou, porque a adoção é um dos benefícios do sacrifício na cruz, se Deus nos adotou, Jesus é nosso irmão. Então, quando Jesus desceu à terra, encarnou, ele era o primogênito. Mas quando ele subiu, ele é o unigênito. Oh, glória a Deus. Desce o primogênito e sobe o unigênito. Ah, eu tenho que te explicar isso aí. Mas agora não dá, não. Hoje não dá. Deixa para outra aula. Então temos aqui por adoção. Ok? Adoção. Então eu vou te colocar aqui. Ó, eu vou falar aqui. Ó. As 5 paternidades. As 5 paternidades de Deus. 5 paternidades de Deus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paternidades de Deus. Coloca aí. Os anjos. Os anjos são filhos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Coloca aí. Os anjos, as 5 paternidades de Deus. Primeiro, os anjos, filhos de Deus por criação. Coloca aí. Aí vamos pôr aqui Adão. Adão, filho de Deus por formação. Anjos, filhos de Deus por criação. Adão, filho de Deus por formação. Israel, filho de Deus por eleição. Ok? Então anota aí. Israel, filhos de Deus, deixa eu pôr aqui plural, né? Que Israel são todas as 12 tribos. Israel, filhos de Deus por eleição. Jesus, filhos de Deus. Ó, Jesus é filho de Deus porque Jesus era o Verbo. Entenda que na Tanakh, Jesus não é filho, não é reconhecido como filho. Na Tanakh, Jesus é Deus. Jesus era o Verbo. João já diz isso em João, capítulo 1, versículo 1. Por isso que ninguém conhecia Jesus como filho de Deus na Tanakh, porque ele era o Verbo. João escreveu dizendo, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus no princípio ele é Deus, ele é o Verbo. É o Verbo de Deus. Então, quando que Jesus se torna filho de Deus? Quando Jesus esvazia-se a si mesmo e desce à terra, quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, e Jesus é gerado no ventre de Maria, e ele nasce, encarna como homem, ele se torna filho de Deus, filho por geração. Então, olha, então Jesus é filho, geração. Jesus, filho de Deus por geração, porque ele é Deus. Ele não é filho, ele é Deus.
Mas quando ele se faz homem, quando ele é gerado homem, ele se torna filho de Deus por geração. Então, Jesus, filho de Deus por geração. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, ó. Mas anota aí, faça suas pesquisas, que isso aqui é espetacular. E 5 aqui, ó. Os cristãos. Os cristãos, filhos de Deus por adoção. Olha aí. Por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Glória a Deus. Então, anota aí. Então, é o que o altar, é o que o sacrifício de Cristo, lá no altar, o cumprimento, né, da substituição, da propiciação, da expiação, né? Substituição, expiação, propiciação e redenção. Então, essas 4 realizações no altar do sacrifício levou Cristo ao altar do incenso que está diante de Deus no santo lugar. E no altar do incenso, através do sacrifício de Cristo, agora nos trouxe os benefícios do altar do incenso. Os benefícios que nos traz, aquilo que nos proporcionou o sacrifício, que é justificação, regeneração, santificação e adoção. Antes nós não tínhamos direito, porque não éramos filhos, mas agora temos como filhos de Deus por adoção. Amém? Deus abençoe sua vida. Não perca a nossa próxima aula, que nós vamos continuar essa matéria gloriosa de soteriologia. Deus abençoe sua vida e tenha uma boa noite na paz do Senhor e até a nossa próxima aula.